Quero falar nessa noite acerca de mente renovada e homem transformado. Todos nós sabemos o testemunho forte do nosso amado apóstolo Paulo, sempre impetuoso, desde quando era Saulo, tinha aquele desejo veemente de fazer a vontade de Deus. Vivia ali no judaísmo farisaico e, por defender aquilo que acreditava, ia até o último patamar, a ponto até de consentir em mortes e aprisionamentos de cristãos. Mas, dado dia, ligado, teve uma experiência real com o Senhor Jesus, uma experiência muito forte, e através daquele encontro que ele teve com o Senhor em Damasco, no caminho para Damasco, melhor dizendo, realmente, verdadeiramente se tornou um cristão de verdade, um grande missionário, talvez o maior missionário de todos os tempos, um grande evangelista, um grande plantador de igrejas, se transformou no maior teólogo da igreja. E, amados, Romanos é a epístola mais importante de Paulo, é a carta magna de Paulo, é a carta mais teológica, é a carta mais doutrinária. E essa epístola fez a diferença na vida de grandes homens de Deus, que tiveram experiências muito fortes ao se deparar com textos em Romanos. Por exemplo, um dado dia, o Agostinho de Hipona, ele estava em determinado lugar e ele ouviu uma voz dizendo assim: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele foi, abriu a Bíblia aleatoriamente e caiu no texto de Romanos 3:23, que diz lá que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o versículo seguinte diz que sendo justificados, e isso falou fortemente ao seu coração, que ele acabou se rendendo. O John Wesley, quando ele estava ali ouvindo uma interpretação num dos textos de Romanos, ele também sentiu aquecer o seu coração, e depois disso se transformou num grande pregador da palavra, pregou a palavra por mais de 50 anos e pregava 3 vezes ao dia. E também o Martinho Lutero tentava o tempo todo se auto-justificar diante de Deus, mas nunca se sentia ali justificado. Mas um dado dia, quando se deparou com Romanos 1:17, esse texto mudou a sua vida a ponto dele fazer aí uma grande revolução e se tornar o grande reformador protestante. E assim, gente, Romanos 12 nos apresenta muitos princípios relevantes da palavra. Só lembrando que Deus sempre trabalhou com princípios, desde o começo, desde o início. Deus sempre trabalhou com princípios, estabeleceu princípios a fim de que esses sejam observados, a fim de que esses sejam honrados. Qual o primeiro princípio que Deus estabeleceu? Se você puder abrir Gênesis 2, não sei se você está com a sua Bíblia aberta em Romanos, mas depois você volta lá. Gênesis 2, 16 e 17. Primeiro princípio que Deus estabeleceu ao homem. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim:
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeiro princípio que Deus estabeleceu aqui, uma lei acerca, gente, daquele fruto da árvore do conhecimento, e que havia uma proibição. E se alguém infringisse isso, com toda certeza morreria. E o princípio, a lei, a ordenança foi ministrada ali pelo primeiro casal, e infelizmente eles não honraram a palavra de Deus. E quando Jesus foi tentado, lá em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado 2 vezes no deserto e 1 vez em Jerusalém, no pináculo do templo. Jesus, ele deixou muito explícito ali na tentação que princípios são mais importantes do que qualquer coisa, porque Jesus, ele foi tentado ali em tudo aquilo que nós somos tentados o tempo todo. Ele foi tentado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. E quando ele foi tentado na concupiscência da carne, quando Satanás propôs para ele assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães e come. Jesus deixou evidenciado que princípios são mais importantes que provisão. Jesus falou assim: nem só de pão, provisão, viverá o homem, mas de princípios, de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí pela segunda vez, Satanás levou Jesus até Jerusalém, até o pináculo do templo, e tentou ele na soberba da vida. Satanás falou assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que segures em mão e não tropeces em pedra. Satanás estava propondo ali para que Jesus realmente provasse que ele era o Filho de Deus e que ele fosse aclamado, aplaudido pelos religiosos. Estava tentando Jesus na soberba da vida. E Jesus, ele nos provou que princípios são mais importantes que promessas, porque o que Satanás propôs para Jesus ali era uma promessa que está lá no Salmo 91, mas o que Jesus mencionou? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Qual que é o princípio? Não tentar Deus. Porque quando eu honro a palavra, quando eu não tento Deus, consequentemente, aí eu posso tomar posse de tudo aquilo que vem das promessas do Senhor. E em terceiro lugar, novamente no deserto, Jesus foi tentado na concupiscência dos olhos. E Satanás mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e falou assim: tudo isso aqui eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus estava sendo tentado ali na concupiscência dos olhos. E todos nós somos tentados da mesma maneira, naquilo que nós vemos, em tudo aquilo que está diante da nossa visão. E Jesus revelou ali que princípios são mais importantes que posses. Jesus falou assim: vai, Satanás, porque está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, amados, Deus sempre trabalhou e sempre vai trabalhar por meio de princípios. E eu aprendo aqui nesse texto de Romanos 12, e eu quero tratar rapidinho aqui com vocês acerca de 5 princípios, rapidinho mesmo. Primeiro lugar, acompanhe comigo no texto lá de Romanos 12. Vamos tratar sobre o princípio da adoração. Princípio da adoração. E se eu não conseguir terminar hoje, eu continuo semana que vem.
Romanos 12, princípio da adoração. Acompanhe comigo no texto, você que está aí com a sua Bíblia. Versículos 1 e 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora o versículo 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Amados, encerrando o capítulo 11, Paulo tratou exatamente de um hino de adoração. Quando ele falou assim, quando ele proclamou assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amados, este é um hino de adoração. Só frisando que os primeiros 11 capítulos de Romanos tratam de doutrina. O apóstolo Paulo, o tempo todo, nesses capítulos, está mencionando doutrinas. Aí, a partir do capítulo 12 até o 16, ele vai abordar questões práticas. Ou seja, nós temos as doutrinas, nós temos os princípios. Aí, depois nós vamos ter que praticar, colocar em prática aquilo que é doutrina. E ele encerra o 11º capítulo de Romanos tratando exatamente de adoração, porque esse é um dever de todos aqueles que querem servir a Deus. Jesus falou àquela mulher que ainda não tinha um compromisso com o reino, aquela mulher samaritana, e Jesus declarou assim: importa. O que significa importa? É importante, é relevante, é vital. Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Onde estão os verdadeiros adoradores aqui para adorar ao Senhor? Importa que os verdadeiros adoradores adorem, porque Deus é Espírito, e Ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. E eu aprendo aqui nesse primeiro versículo de Romanos 12, que nós devemos ter vida devocional, que nós devemos ter vida congregacional, que nós devemos ter uma vida consagrada, que nós devemos ter uma vida de entrega a Deus, porque isso significa vida para nós, e não só a questão de vida com abundância, mas questão de salvação, questão de vida eterna. Deus cobra de nós, amados, uma devoção. No entanto, o apóstolo Paulo, ele intensifica, quando ele trata exatamente de toda a grandiosidade de Deus, de toda a soberania de Deus, da justificação de Deus pela graça, ele aborda toda essa benignidade de Deus nos 11 primeiros capítulos de Romanos. Depois ele faz um apelo: rogo-vos, é um clamor de Paulo, pela compaixão de Deus, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês ajam assim, que vocês tenham essa motivação, que vocês tenham esse coração, que vocês tenham esse ímpeto. Rogo-vos
Nós precisamos entender a graça de Deus e saber que não somos merecedores absolutamente de nada, porque a graça de Deus é um favor imerecido, é Deus ministrando nas nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. E a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. E é por meio da graça e das misericórdias que Paulo está apelando agora, que vocês têm conhecimento do coração de Deus, a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus honra, a maneira que Deus justifica. Vocês vão agir assim, através de uma vida consagrada, através de uma entrega. No entanto, o próprio salmista, ele declarou assim: entrega o teu caminho ao Senhor. E o dia que nós fizermos isso, amados, bem-aventurados nós fomos, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. E a partir desse momento confiamos nele, e a partir desse momento o Senhor está fazendo e fará até o final, porque o texto diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E esse ele fará significa ele tratando conosco por graça, mesmo sabendo das nossas limitações, mesmo sabendo, conhecendo a nossa natureza pecaminosa, mesmo tendo consciência que nós erramos muito feio nessa semana, que nós pecamos, que nós transgredimos, que nós caímos, e que isso vai acontecer até o final dos nossos dias, mas o Senhor está tratando conosco, não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Gracioso e misericordioso. Só que parte disso, amados, precisa haver uma consciência, uma conscientização. E nesse sentido, Paulo está apelando para que nós possamos ter um desejo, uma vontade de oferecer a Deus aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Ou seja, é muito importante haver, amados, uma prostração da nossa parte, a soberania do Senhor, através do conhecimento dessa graça. Saber que Deus está lidando com quem não merecia absolutamente nada. E, amados, precisa haver um despojamento de todo o nosso eu e uma renúncia. Porque o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, ele declarou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um chamado, esse é um apelo para uma renúncia da nossa parte, para que haja realmente uma total consagração da carne. Olha, a exemplo mesmo do apóstolo Paulo, quando ele declarou lá, nós precisamos aprender com a palavra e precisamos colocar isso em prática, amados. Paulo declarou assim, e Paulo, ele falou lá em 1 Coríntios 11:1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu desejo isso para a minha vida, por mais que muitas vezes, amados, eu não consiga, por causa dessa natureza corruptida. Mas quando eu olho para um versículo desse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, um grande exemplo, lógico, é Cristo. Mas Paulo, olha o que ele declarou lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que vai fazer a diferença na minha vida até o fim dos meus dias. Não é a maneira que eu vou ser abençoado aqui, não é a maneira que eu vou ser contemplado aqui, não são pelas conquistas aqui, não, vai ser pela minha mentalidade de olhar para um texto desse, onde esse homem de Deus declarou: já estou crucificado com Cristo, e agora, as minhas prioridades não são mais importantes
Os meus desejos não são o mais importante, porque não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo há na carne, vivo há na fé do Filho de Deus, o qual se entregou lá por mim. E se ele não tivesse se entregado, com certeza, nesse momento eu já estaria morto. Nesse momento eu já estaria no fundo do poço. Nesse momento eu já estaria no inferno. Porque se Jesus não tivesse se entregado lá como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, seria a perdição eterna para todos os homens. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, que foi crucificado, entrou no Santo dos Santos, oferecendo um perfeito sacrifício, seu próprio corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a ponto de nos trazer justificação pela fé. E assim, amados, nós precisamos agir de igual maneira, apresentando a Deus uma vida consagrada, uma vida de renúncia, uma total consagração da carne. Hoje nós não temos mais que oferecer animais, para tentar se justificar com Deus. Não precisamos oferecer animais no altar, mas agora, a partir de Jesus Cristo, nós podemos oferecer o nosso eu, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e tudo que diz respeito ao nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas motivações. Tem que tudo estar crucificado, porque, amados, é esse apelo que Paulo está fazendo aqui, que apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E diz respeito, amados, ao que nós somos interiormente e a quem nós somos exteriormente. E tem que haver testemunho, e, amados, tem que haver discrição, porque diz respeito a todo o nosso ser, ao âmbito físico, intelectual, moral, espiritual, e também, amados, diz respeito à nossa imagem, à nossa aparência. E a nossa aparência tem que ser com discrição, tem que ser sem exageros, tem que ser com ordem e decência. Não podemos promover, amados, sensualismo, não podemos, porque não é só questão, amados, de coração. Não, meu coração é voltado ao Senhor, meu corpo não. E aí eu ando do jeito que eu quiser, eu me visto da maneira que eu quiser, não estou nem aí se as pessoas estão olhando lá, com os olhos da carne, estão se escandalizando, estão falando isso ou aquilo. Sabe, gente, esses dias atrás eu me deparei com um pastor, e esse pastor, um pastor assim, muito carismático, numa igreja em Nova York. Eu não vou falar nem o nome da igreja nem o nome do pastor. Só que ele começou a postar assim muitas fotos sensuais no Instagram. E algumas fotos assim, ele só em bermuda, totalmente sem camiseta, eu acho que ele faz musculação, e é um homem assim, então, que tem um aspecto físico que atrai algum certo tipo de homem, não todos, mas atrai mulheres. E uma bermuda assim, quase caindo, quase aparecendo as partes baixas, sabe, gente? E pastor, uma igrejona lá, e nessas igrejonas que é 1h30 de louvor, depois 10 minutinhos de palavra, e só a palavra que passa a mãozinha na cabeça, de motivação, não trata absolutamente de pecado, não tem sã doutrina,
é só aquela coisa que a pessoa vai dar certo, que você veio esse mundo para fazer e acontecer, porque Deus te ama do jeito que você é, e do jeito que você chega na igreja você pode continuar, e você pode usar o traje que você quiser usar, né? E você pode colocar aí um monte de piercing, um monte de brinco na orelha, um monte de tatuagem, sabe? Está tudo certo, e do jeito que você se sentir bem, continue. Porque Deus não está preocupado com isso, Deus não está preocupado com aquilo, né? Deus não está preocupado com a aparência, Deus está preocupado com o coração. E isso, amados, é um ledo engano. Porque eu penso que o quanto mais discretos nós sejamos, é melhor. É melhor. É melhor. As pessoas vão ver muito mais Deus em nós, né? À medida que nós formos discretos, do que os irmãos estão entendendo que o mundo eu quero chegar, sabe? E esse pastor, né, se transformou em uma estrela, e a maioria das meninas iam na igreja por causa dele. E ele também, né, fez uma amizade lá com o Justin Bieber, aquele cantor, né, que não sei qual que é o paradeiro dele hoje, mas disse que tinha se convertido e que estava lá frequentando a igreja e não se desgrudavam, né? Então você pode até procurar na internet, saber quem que é esse pastor que andava junto lá com o Justin Bieber, e você vai ver lá uma imagem totalmente sensual desse pastor, né? Um homem extrovertido e que muito escandalizou, e hoje, né, devido a tudo isso, amados, caiu em adultério, né? Eu não sei como que está a situação dele hoje, não tive mais informação, mas, amados, toda queda, infelizmente, tem um início, sabe? E as pessoas vão dando legalidade, vão dando vazão. Eu não me considero melhor que ninguém, e eu não julgo ninguém, eu só estou falando aqui de fatos, porque ele vai ter que se apresentar diante de Deus, assim como eu. E amados, eu estou diante de Deus todos os dias, e Deus está tratando comigo todos os dias, assim como tratou com A e B, com C e D no dia de ontem, e assim como vai tratar com muitos e muitos amanhã, terça-feira, quarta. Então Deus está tratando com cada pessoa, mas nós vamos aí analisando os fatos. E quando nós nos deparamos com um texto como esse, onde o apóstolo ele trata da questão aqui de culto, de devoção, de consagração, e que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, eu entendo que tem que ser crucificado com Cristo, e de maneira santificada, como Paulo colocou aqui, santo e agradável a Deus, sem escandalizar. Muitas pessoas já vieram para mim perguntando: pastor, o que você acha de tatuagem? Se você procurar textos na Bíblia para justificar tatuagem ou não justificar, você não vai achar. Mas só o fato de haver, queridos, essa dúvida, já é melhor evitar, não é verdade? Já é melhor evitar, porque quanto mais discretos nós sejamos, menos nós vamos esquentar a cabeça, vamos dizer assim. Então nós precisamos ter muito cuidado com o nosso corpo, irmãos, né? Sem exageros, mantendo uma postura cristã que diz respeito à nossa aparência. Nós não somos uma igreja de usos e costumes. Eu nunca, até no começo, eu era assim, mais um pouco legalista naquela questão. Não, as mulheres obrigatoriamente têm que andar de saia, porque isso, porque aquilo. Mas depois eu fui abrindo minha mente, que tem saias que são muito mais sensuais,
do que propriamente calças, sabe? E tudo depende de como que a pessoa se comporta, como que a pessoa se veste. Agora, amados, tem umas certas calças que também é um escândalo total, e nesse sentido a pessoa tem que se policiar, nesse sentido a pessoa tem que se cuidar, para não escandalizar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, amados, e nós precisamos nos cuidar em relação a tudo isso, porque existe uma luta veemente contra o pecado da nossa parte, amados. É uma luta sem trevas, e essa luta será até o final. Agora, o que nós estamos proporcionando? As pessoas vendo Deus em nós, ou as pessoas se escandalizando? As redes sociais hoje são um grande perigo, e precisamos nos policiar, amados. Nós, a partir do momento que nós fomos chamados para o reino, nós precisamos nos comportar dentro do reino de maneira conveniente, conforme os princípios estabelecidos por Deus. Existe uma grande igreja, eu só vou ficar nesse primeiro tópico aqui hoje, aí me dá vazão para mim continuar na semana que vem. Amados, existe uma grande igreja nos Estados Unidos, uma igreja que o pastor está pregando às massas, é uma igreja que é um estádio, até atores americanos de Hollywood já fizeram matéria nessa igreja lá, e a coisa fazendo e acontecendo, só que no púlpito da igreja de pastor é proibido pregar sobre o pecado. Agora, amados, será que Jesus ficou contendo as palavras nas suas pregações? Será que Jesus, aquela mulher pega lá em adultério, como que Jesus direcionou ela? Jesus condenou quem estava condenando ela. Jesus não condenou ela, Jesus condenou quem estava condenando ela. Jesus falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus condenou quem estava condenando ela, mas Jesus norteou ela. Jesus não coadulou com o pecado. Jesus deu uma direção em relação ao pecado dela, dizendo assim: nem eu te condeno, porém vai e não peques mais. Ou seja, Leandro, eu não te condeno. Onde estão os teus condenadores? Não tem ninguém aí? Nem eu te condeno. Agora você vai e não peques mais. Então Jesus, ele pega a palavra e confronta e dá um norte, faz a pessoa andar pelo caminho estreito e chama a pessoa ao arrependimento. Então, amados, nós precisamos olhar para um texto como esse aqui e ter uma nova mentalidade, segundo as misericórdias de Deus, que nós possamos crucificar o nosso corpo, e a vida que nós vivemos na carne, que nós vivamos para a glória de Deus, que nós vivamos na fé naquele que apresentou o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e comprou tão grande salvação a todos nós. Amém, Deus? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Fique em pé nesse momento. É muito importante nós adorarmos a Deus com todo o nosso ser. É muito importante nós adorarmos a Deus com o nosso corpo, com a nossa carne. É muito importante nós adorarmos a Deus com a nossa alma, com o nosso espírito, entregar o nosso coração a Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, tem um louvor, que diz assim: tudo que tenho, tudo que sou, entrego a Ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, entrego a Ti, Senhor. Não, Senhor, o meu coração está bom, o Senhor só está preocupado com isso. O meu corpo, daí o meu corpo,
posso usar do jeito que eu quiser. Não, não. O padrão da igreja, amados, é ordem e decência. Jesus falou assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Tem que haver uma diferença da nossa parte. Amém, Deus? Feche teus olhos.